E aí, agora que as séries Falcão e Soldado Invernal já estreou, muitas pessoas estão interessadas em saber mais sobre seus personagens favoritos. E hoje eu venho trazer pra vocês a história completa do Sam Wilson, nosso querido Falcão e futuro Capitão América. Então fica com a gente até o final e conheça a origem completa de onde ele veio, o que ele come, como ele se reproduz. Zoeira. Sabe a história e a origem completa do Sam Wilson, o Falcão? E sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala meu povo, fala minha pova, tudo tranquilo com vocês? Seguinte, meu nome é Osmar Dal Santos e seja muito bem-vindo ao canal Nerdolando. E seguinte, pra você que curte tudo sobre esse assunto de universo Marvel, você tá curtindo as séries, você curte filmes, animes, tudo sobre cultura pop, cara, já deixa o seu like aqui embaixo, que o like é que ajuda a gente a levar o nosso trabalho adiante. Então, cara, seu like é muito importante. Aproveita e se inscreva aqui no canal, cara, aqui é a sua casa. Então se inscreva aqui no canal, beleza? Ativa o sininho de notificações, quando chegar vídeo novo você vai ficar sabendo no seu celular. Também tem as minhas redes sociais aqui embaixo, as redes sociais do Nerdolando, tá bom? Lá no Instagram somos mais de 100 mil seguidores, então faça parte dessa comunidade incrível, velho. O Falcão é de longe um dos meus personagens favoritos, ele que carrega o legado do Steve Rogers, do Capitão América, todos os seus ideais, e também tem uma história muito interessante. Só lembrando, galera, só que essa história de origem do Falcão não é do universo cinematográfico da Marvel, tá? Não é dos filmes, é dos quadrinhos, tá bom? Bebe direto da fonte dos quadrinhos. Então vamos lá. Esse icônico personagem foi criado por ninguém mais, ninguém menos do que o deus da Marvel, o Stan Lee, junto com Gene Colan. Ele apareceu pela primeira vez na revista solo do Capitão América lá em 1969, já faz um bocado de tempo, né? E desde aquela época ele sempre ia reaparecendo nas histórias do Capitão América, ajudando o herói em combates e em situações complicadas. O interessante de tudo isso é que lá na década de 60 não era comum ter personagens negros como heróis nas histórias em quadrinhos, nem mesmo como coadjuvante. Quem revolucionou isso foi o Stan Lee. O interessante é que em 1966 ele já tinha criado o Pantera Negra, porém não gerou muita conexão com os americanos, porque o Pantera Negra ele é africano, ele é de Wakanda, e o Pantera Negra naquele contexto estava completamente distante dos ideais de luta entre igualdade racial na década de 60. E é exatamente aí que entra o Sam Wilson. Talvez você não saiba disso, mas o Sam Wilson ele cresceu numa região extremamente violenta, uma vizinhança pesada que se chama Harlem. Esse bairro extremamente violento, com gangues e tráfico de drogas, já foi muito bem apresentado na série Luke Cage, que atuava como herói por lá dentro da série. Talvez você já tenha até assistido. O pai do Sam Wilson era um padre, cara, e ele morreu após tentar impedir uma briga entre duas gangues rivais. O pior de tudo isso, galera, o Sam só tinha apenas 9 anos de idade. Então assim, já foi bem traumático ele crescer nessa região e perdeu o pai de forma trágica para a criminalidade do bairro. Alguns anos mais tarde, a sua mãe também foi morta por um assaltante. Então, pensa só, ele perdeu o pai, perdeu a mãe, tudo em pouquíssimo tempo e quando era muito novo. Por mais que o Sam tentasse seguir o caminho correto, ele acabou se envolvendo na criminalidade. Isso foi potencializado ainda mais com as percas que ele teve, isso gerando muita raiva e tristeza que contribuíram para que ele seguisse por um caminho criminoso. Ele chegou até mesmo a ser conhecido como Snap, tudo isso durante o tempo quando ele trabalhava para a máfia. O engraçado de tudo isso é que um dia ele foi atribuído para realizar uma tarefa e ele tinha que ir para o Brasil, no Rio de Janeiro. Interessante, né? O engraçado é que durante a viagem seu avião caiu numa ilha remota do Caribe. E foi justamente nessa situação que ele conheceu o Caveira Vermelha. É isso mesmo, galera. O Caveira Vermelha, um dos piores inimigos do Capitão América. O Caveira Vermelha decidiu usar o Sam contra o Capitão América. E assim ele, através do cubo cósmico, ele dá algumas habilidades pro Sam. E uma delas é se comunicar telepaticamente com pássaros. Isso, galera, nos quadrinhos, uma das habilidades, um dos poderes do Sam Wilson é se comunicar telepaticamente com pássaros. Porém, essa habilidade é um pouco esquisita e eles optaram por não adaptar essa habilidade no universo cinematográfico da Marvel. Inclusive, um dos pássaros que acompanhava o Sam Wilson nos quadrinhos se chamava Asa Vermelha, exatamente o mesmo nome para aquele drone em formato de asa que ele utiliza, que é o mesmo nome que ele usa para o drone em formato de pássaro, que ele chama de Asa Vermelha no UCM. Depois do combate contra o Capitão América, ele é libertado do controle do Caveira Vermelha e é revelado que toda a sua carreira no crime foi induzido e controlado pelo Caveira Vermelha, ou seja, ele nunca tinha sido um criminoso de verdade, mas todo esse tempo ele estava sendo controlado pelo Caveira Vermelha. Outra coisa interessante também é que o próprio Pantera Negra construiu uma armadura especial para o Sam Wilson, e foi justamente nesse momento que ele ganhou essas asas no seu traje e assim ele se tornou capaz de voar. Outro fato interessante também é que durante a Guerra Civil, um mega arco que aconteceu no universo Marvel dos quadrinhos, o Sam Wilson, como um bom parceiro, ficou inteiramente ao lado do Capitão América. Então isso já diz muito sobre quem estava certo e quem estava errado, né?
Durante a Guerra Civil, ele ajudou o Capitão América a rastrear o paradeiro do Bucky, o Soldado Invernal. E junto com o Capitão América, ele exerceu um papel de liderança sobre os Vingadores Secretos. Após a morte do Capitão América, ele teve que se registrar como super-herói no governo. Ele ficou responsável pela área do Harlem. Também após a morte do Capitão América, ele foi recrutado pela SHIELD, pela Sharon Carter, para poder investigar o assassinato do Capitão América. Caso vocês não saibam, nos quadrinhos o Capitão América já foi assassinado uma vez. Outra coisa interessante também que culminou para o Sam Wilson se tornar o novo Capitão América foi que o Steve Rogers, que sempre foi o clássico Capitão América, ele enfrentou um vilão chamado Prego de Ferro. Sim, cara, Prego de Ferro. Os caras, inclusive, precisam inventar uns nomes mais criativos, né, mano? Imagina, velho, você lutar com um cara chamado Prego de Ferro, velho, tipo... Enfim, durante essa batalha, esse combate entre o Steve Rogers, o Capitão América, e entre esse cara chamado Prego de Ferro, uma das consequências dessa luta é que o Capitão América teve praticamente o seu soro de super soldado drenado do seu corpo. Ou seja, ele perdeu o soro que estava correndo nas suas veias. E a partir daquele momento ele começou a envelhecer rapidamente como uma pessoa normal. Em pouco tempo ele se tornou apenas um idoso. Sem condições físicas para poder estar atuando como Capitão América, ele decide passar o bastão para ninguém mais, ninguém menos do que... Quem será que ele passou o bastão, né? Se você falou Sam Wilson, é claro que você acertou, né? O seu parceiro e fiel escudeiro agora iria receber o escudo do Capitão América, do Sentinela da Liberdade. E assim o Sam Wilson se torna o novo Capitão América nos quadrinhos, oficialmente falando. Inclusive que ele mantém todo o seu visual de Falcão, com as suas asas, os óculos, né? Todo o seu design, mas também utiliza o escudo como símbolo, né, por ser o novo Capitão América e também para utilizar no seu arsenal, né, contra os vilões. A primeira missão do Sam Wilson como Capitão América foi rastrear e focar na maléfica organização Hydra, que já deu muita dor de cabeça para os nossos heróis. E como temos visto na série, tudo está sendo encaminhado para que o Sam Wilson se torne o novo Capitão América, assim como se tornou nos quadrinhos. Agora vamos falar um pouco sobre os seus poderes e habilidades. Diferente de alguns antecessores que já foram Capitão América, assim como Steve Rogers e outros, o Sam Wilson não tem superpoderes e nem tem no seu organismo o soro de super soldado. Ou seja, ele não tem super força, super agilidade, entre outras habilidades que o soro concede ao usuário. Fisicamente falando, ele é apenas um ser humano comum que está no ápice do nível de desempenho físico, algo no nível de um atleta olímpico, no ápice da condição física humana. Porém, como já mencionamos agora há pouco, ele possui a habilidade de se comunicar telepaticamente com pássaros, habilidade essa que foi concedida pelo cubo cósmico controlado pelo Caveira Vermelha. Ele pode controlar pássaros tranquilamente, não que isso vai ajudar muita coisa, né? Mas nos quadrinhos é o poder que ele tem. Ou seja, ele pode controlar todo tipo de pássaros, velho. Inclusive ele também pode ver através dos pássaros, né? Por exemplo, ele pode pegar um falcão e mandar lá não sei na onde e ele consegue enxergar através dos olhos do animal. E isso é interessante, você tem que concordar comigo, né? O serviço de inteligência do Nick Fury classificou o Sam Wilson como com nível de poder 6, entre uma escala entre 1 a 10. Então ele fica algo meio mediano, não é tão perigoso fisicamente falando, porém é um excelente agente, um excelente herói que consegue resolver grandes broncas aí e possíveis ameaças perigosas. Dentre uma das suas habilidades, ele é mestre em artes marciais, no mínimo, né? Como já era de se esperar, o Sam foi treinado pelo próprio Capitão América, ele é versado em diversas artes marciais e tipos de combate, tornando um cara extremamente perigoso para enfrentar no combate mano a mano. Sendo assim, o Sam Wilson é capaz de enfrentar e derrotar até mesmo algum dos maiores artistas marciais e combatentes do planeta, e também enfrentar e até derrotar super-humanos sem muitos problemas. Tudo isso devido à sua maestria em artes marciais. Ele também é um mestre acrobata, ele consegue realizar grandes acrobacias em altíssima agilidade, tendo um treinamento rigoroso com o Capitão América em ginásticas e acrobacias, o tornando tão eficiente quanto o próprio Steve Rogers. Ele é um dos melhores heróis voadores do mundo. E claro, um dos lutadores aéreos mais habilidosos de todo o planeta, superando até mesmo a habilidade de outros heróis voadores, como o próprio Homem de Ferro. Legal, né? Como nós já conhecemos, um dos seus equipamentos são as suas asas de voo, que foram criadas inicialmente pelo Pantera Negra. Ao longo do tempo ela foi recebendo novas versões e foi sendo cada vez mais aprimorada. Ele tem um emissor nas costas que cria asas holográficas de luz dura, que chegam até o alcance de 15 metros, cara. Tudo isso é controlado por uma conexão cibernética. E assim ele pode reconfigurar de diversas versões e velocidades diferentes, mano. Esse equipamento das asas do Falcão é top, velho. Esse emissor também possui um dispositivo de interferência de GPS, assim ele não pode ser localizado por nenhum tipo de satélite enquanto ele voa.
Pequenas quantidades de vibrânio também foram incorporadas no seu traje, então ele consegue resistir a ataques mais potentes e até a tiros de armas de baixo calibre. Aquele visor que ele tem, aquela espécie de óculos que ele tem, também não é à toa. Possui vários recursos como lentes de infravermelho e ele consegue ter uma visão de 360 graus enquanto utiliza o equipamento. Consegue a habilidade para ele poder enxergar durante a noite através da assinatura infravermelha e ampliação de imagens remotas, ou seja, ele consegue enxergar ainda mais longe e ampliar a imagem. Bem legal, né? Com o tempo, como já mencionamos, o seu traje e as asas foram modificadas diversas vezes. Inclusive tiveram revisões e melhorias feitas por Tony Stark. Como ele possui baixas quantidades de vibrânio em seu traje, ele consegue absorver até mesmo explosões. E é isso aí, gurizada. Nós vemos aí que o Sam Wilson ele é muito mais do que apenas um cara que voa por aí, né? Ele possui ideais, preparo e equipamentos para se tornar um Capitão América incrível, velho. Estou muito ansioso para que a série vai nos mostrar ainda daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, se você não sabia ainda sobre a origem completa do Sam Wilson, deixa o seu like aqui embaixo, galera. O seu like é muito importante pra gente poder estar continuando. Dá um soco no like aí, tá bom? Que ajuda demais a passar esse vídeo adiante para outras pessoas. Compartilhe com algum amigo que não sabia sobre essa origem interessante. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você tá achando dessa série, o que você espera dele como Capitão América. Será que ele vai conseguir superar o Steve Rogers? Só o tempo vai dizer. Eu acredito que sim. E se inscreva no canal, gurizada, porque toda semana a gente tá trazendo conteúdo pesado pra vocês. E ative o sininho de notificações que quando chegar vídeo novo você vai receber na tela do seu celular, mano. Também siga nossas redes sociais lá no Instagram. Tem o Instagram do Nerdolando, tem o meu Instagram pessoal e também no TikTok. Fica à vontade, você é muito bem-vindo. E eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.